Olá, meu nome é Maria Clara Celestino, sou professora de Geografia e hoje a gente está um pouquinho mais pertinho, né? Mas a gente vai continuar conversando hoje sobre Geologia e Geomorfologia. Bem, Geologia é uma ciência que estuda a origem da Terra, as suas estruturas, a composição, e ela ajuda a entender muitos aspectos da geografia. E a geomorfologia é o estudo das formas de relevo da Terra. E uma coisa que eu gosto muito de dizer nessa aula é que a gente vai partir do centro da Terra até algo que é muito pertinente no nosso cotidiano, como, por exemplo, as chuvas do Rio de Janeiro. E esse é um tema bastante atual, independente se você está vendo esse vídeo no ano de lançamento, né, ou daqui a uns anos, porque para recuperar a área do Rio de Janeiro de uma forma que o planejamento dê conta da questão das enchentes, por exemplo, dos deslizamentos, é um projeto de longo prazo, né? Então, é um tema muito recorrente e que vai ser uma jornada interessante, né? No mínimo. Então, o magma, né, é essa pasta que é formada de minerais como silicatos e ferro fundido a altíssimas temperaturas. E quando ele se movimenta, né, ele carrega consigo grandes estruturas da litosfera, que são as placas tectônicas. Essas placas podem ser oceânicas ou continentais, né, sendo as oceânicas tendendo a ser mais densas, mais pesadas, né? E a movimentação dessas placas gera abalos sísmicos, que no continente é conhecido como terremoto e no oceano vai ser chamada, né, de maremoto ou de tsunami. Além disso, essa teoria ela diz que os movimentos dessas placas pode ser convergente, quando um vai em direção à outra, muitas vezes em zonas denominadas zonas de subducção, porque a placa mais densa, como eu disse, normalmente oceânica, tende a descer, né, submergir sobre a outra. Normalmente é uma área de formação de orógenos, cadeias montanhosas, como a área dos Andes, por exemplo. Um outro movimento é o transformante ou transcorrente, que é quando essas placas elas se movimentam de forma paralela. E há ainda o movimento divergente, quando vão para lados opostos. Observem na imagem, então, que normalmente a gente pensa que no movimento oposto a gente vai abrir um buraco, mas na verdade, né, há hotspots, né, áreas quentes que o magma que está abaixo dessa litosfera, ele vai ascender e formar novas estruturas. Por isso essa subidinha aí que acontece muito em áreas de dorsais mesoceânicas. Por exemplo, na região do Atlântico, né, do Oceano Atlântico, há uma enorme cordilheira embaixo desse oceano, né, que nada mais é do que a dorsal mesoatlântica. E, juntamente à teoria da tectônica de placas, vem a teoria da deriva continental, em que se observa, né, através de fósseis e tudo mais, de que os continentes nem sempre estiveram no lugar que eles estão atualmente. Então, temos a conhecida Pangeia, quando todos esses continentes estavam unidos. Então, passando para Gondwana e Laurásia, quando houve essa separação, né, de continentes de uma forma mais de divisão de hemisférios, e enfim, os continentes como a gente conhece hoje. Uma curiosidade é que esse movimento já aconteceu várias vezes, né? A gente apresenta esse porque é o mais recente. Então, nós temos as rochas, né? Quando esse magma ele é expelido e é denominado lava em superfície, ele se solidifica formando rochas ígneas, né? Porém, essas rochas elas podem ser intrusivas ou extrusivas. Intrusivas quando por algum motivo esse magma ele vai para um compartimento
do solo, no meio do seu processo de ser expelido, ele fica uma parte ali para dentro do próprio vulcão, uma rocha vai ser formada e solidificada de uma forma um pouco mais lenta, tendo então cristais maiores, como o próprio granito, por exemplo, que a gente usa muito na parte ornamental das nossas casas, né? Então, quando essa rocha ela é extrusiva, é porque realmente ela foi expelida e solidificada de uma forma um pouco mais rápida, como o basalto. O basalto, ele é uma rocha muito rica mineralmente em ferro, por exemplo, e forma regiões de solo muito fértil. É por isso que muitas regiões vulcânicas têm vinhos muito específicos, né? Tem uma fertilidade muito alta. E aí é até meio estranho a pessoa morar perto de um vulcão, mas é porque ela sabe que aquele solo vai ser mais produtivo para ela. Um exemplo no Brasil é o caso da região sul, ali na área do Paraná e tudo mais, que foram as regiões de terras rojas, né? Que são as terras roxas, que também são vermelhas, justamente por causa do ferro. Óbvio que esses vulcões não estão mais lá, já foram erodidos há muito tempo, mas os resultados ainda estão, né? São terras muito avermelhadas. Eu costumo brincar que, por exemplo, eu fiz um campo lá em que eu caí, tombei num dia de chuva e a mancha da terra na minha calça jeans ela ficou impossível de sair, bem vermelha mesmo, né? Prosseguindo, então, outro tipo de rocha são as sedimentares, que elas são formadas a partir dos sedimentos, dos pedaços de outras rochas que foram decompostos em processos erosivos, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas, resumindo, né, veio um vento muito forte ao longo dos anos, quebrou pedacinhos de uma grande rocha, depositou, compactou, reestruturou, temos uma nova rocha, como, por exemplo, o arenito, também usado em construção civil, e o carvão. Por fim, nós temos as rochas metamórficas, justamente porque elas passaram pelo processo de metamorfismo, de transformação, né? Elas foram alteradas devido a altas pressões, altas temperaturas, ou até mesmo alguns solventes químicos e foram transformadas. Por exemplo, o gneiss, que ele vem do granito, que já fomos apresentados como uma rocha ígnea, então ele vai sofrer uma pressão a subsolo, por exemplo, uma alta temperatura, e vai se modificar. Uma marca dessas rochas é esse alinhamento, como vocês podem ver aqui, né, que são chamadas xistosidades. Inclusive, o xisto é um outro tipo de rocha metamórfica, muito conhecido por ter a questão do gás natural, né, em áreas de rochas xistosas. Então, finalmente, né, a diferença de intemperismo e erosão. Ambos são processos geomorfológicos que acontecem no exterior, né, na superfície da Terra, e que modificam essas rochas. O intemperismo ele parte dessas mudanças químicas, físicas ou biológicas da rocha, enquanto a erosão inclui essas mudanças do intemperismo e mais o transporte desses sedimentos. Como vocês podem ver aqui na imagem, dá para a gente ver diferentes tipos de erosão. Temos, por exemplo, a erosão fluvial, que é do flúvio, do rio, que vem contornando essa rocha central e provavelmente, né, removendo os sedimentos dessa rocha. Vocês podem ver aqui embaixo que é até uma parte mais arenosa. Aqui assim, ó. Outra possível forma de erosão aqui seria a eólica, como vocês podem ver, esses contornos da rocha, né? Esse vento, essas formações de cânion são muito marcadas pela erosão eólica, né? Provavelmente a chuva também, né? Que é denominada erosão pluvial. E ainda, esse tipo de erosão, eles podem ser químicos, físicos ou biológicos, tudo depende do contexto. Se dessa vegetação aqui brotar uma bela árvore e essa árvore partir a rocha nas suas raízes, apesar da árvore ser biológica, como
esse partir da rocha, ele vai ser físico, porque foi do crescimento. Mas se acumularem fungos ali nessa base dessa mesma árvore e acabar afetando a estrutura da rocha, nós teremos um biológico. Outro exemplo da água pode vir a ser químico se a chuva for muito ácida e aí acabar fragmentando a rocha. Mas também pode ser física, se for uma região muito fria, né, e vier a chuva, depois vir o inverno, e a água que estiver ali dentro, ela congelar, expandir e acabar partindo a rocha. E aí nós teríamos, né, um intemperismo físico da água. Né? Tudo é uma questão de saber pontuar essas questões. Por isso, o exercício de hoje é justamente vocês investigarem, né, esses diferentes tipos de erosão e intemperismo e colocarem pelo menos um exemplo diferente desse aqui nos comentários. A parte 1 do vídeo é essa e bons estudos!